E aí, gente, tudo bem? Adriano aqui no canal Filosofia Africana no Instagram. Estou preparando para dormir aí, já estou cansado pra caramba, né? Mais de quase 2 e pouco da manhã. Aqui, ó, separando alguns materiais, pessoal. Olha aqui, ó, separada nos livros aqui. E eu olhei uma coisa interessante, né? Eu achei aqui o livro da Susan Book Morse, né? Onde ela vai falar para nós, ela vai fazer algumas críticas acerca da questão da filosofia africana, tá certo? Ela vai discutir um pouco de como que nasce o pensamento europeu discutindo filosofia política, colocando à margem a contribuição da filosofia política, a contribuição da parte histórico-política do continente africano, tá bom? Então a gente precisa entender que, do ponto de vista da história política do mundo, a questão negra, a questão africana, ela já nasce sendo colocada à margem do processo histórico, tá certo? Ela já nasce ficando fora de um contexto de análise. Tem toda uma história que ela coloca aqui, uma pesquisa que ela faz, né? Entre essas questões todas que ela vai elaborando, que ela busca, ela cita também a questão do iluminismo. Exatamente quando o iluminismo vai fazer crítica à questão da liberdade, à questão do direito à vida do ser humano, né? Então, o que acontece? O pensamento iluminista, que é o pensamento lá do período das luzes, o pensamento da liberdade, o pensamento que vem trazer novidade acerca da percepção do homem, é exatamente no mesmo momento em que está acontecendo a escravização no mundo, tá? Então, o que acontece aí? Esse período da escravização no mundo, ele é uma situação que fica à margem da discussão pelos filósofos do iluminismo, pelos pensadores do iluminismo. Então, esta situação configura um problema, tá certo? Por quê? Porque essa história política do mundo começa a ser escrita ignorando fatores fundamentais para entendimento do desdobramento desse processo, tá? E que você aí, nós vamos entender quando nós formos estudar filosofia africana. Interessante isso, né? Porque o que acontece? Do ponto de vista dos colonizadores, o que aconteceu? Eu costumo sempre dizer em aulas, né? A questão da colonização ela foi tão forte que ela atravessou o aspecto econômico, o aspecto material, tá? Essa questão da colonização, ela começa a ter um peso muito grande quando ela entra no aspecto cultural e, sobretudo, na questão interferir na questão da identidade, tá? Dos povos nas colônias, tá certo? Então, o que acontece aí? Começa a ser construída uma história, uma memória, um imaginário, todo fundamentado numa história escrita pela Europa, pelos colonizadores. Por outro lado, não significa que na colônia não havia história. A história da colônia passa a ser reescrita. E o ponto grave que eu vejo é que, de alguma maneira, além dessa história começar a ser reescrita, a ser contada do ponto de vista eurocêntrico, essa história ela começa a ganhar contornos de verdade. E na medida que isso acontece, nós acabamos enxergando a história do mundo de maneira equivocada. E nós temos problemas, eu costumo dizer, feridas que sangram até os nossos dias. Por quê? Porque nós ainda não entendemos o ponto de vista necessário para a reflexão sobre o nosso tempo, que é voltar à questão da colonização. Ou seja, é importante que tenhamos uma consciência de colonização e como esses fatores ainda são presentes, ainda estão em nossos dias e de maneira gritante, tá certo? Então, vale a pena a leitura, tá? Susan Book Morse, tá? O nome do livro é Hegel e o Haiti. É muito interessante que eles colocam o continente africano como um continente onde não tem possibilidade
de contribuição política e social, científica para o mundo, né? E a gente sabe que não é bem assim, tá certo? Enfim, o vídeo já ficou muito longo, tem bastante coisa, eu estava já indo dormir, eu olhei o material ali e quis aqui fazer aí, dividir com vocês, tá? Então, lembrando, a importância de entender, de estudar, de ler a filosofia africana, para que não caiamos aí em erros de análise, tá certo? Grande beijo, pessoal. Valeu aí, gente. Poxa, desculpa o vídeo grande. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.